Olá, nós vamos falar sobre as armadilhas da percepção na negociação. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. Para falar sobre esse importante tema, vamos trazer alguns conceitos de Daniel Kahneman, que escreveu aquele livro O Pensamento Rápido e Devagar. Então, Daniel nos ensina que o nosso cérebro ele funciona com dois sistemas diferentes. O primeiro sistema ele é inconsciente, automático, impulsivo e muito emocional. O segundo sistema, ele é consciente, responsivo, ele é deliberativo e ele é muito lógico e racional. Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos supor que eu tenho um determinado estímulo. Se eu utilizasse o sistema 2, esse estímulo iria percorrer o meu neurocórtex até encontrar uma solução. Ele buscaria a solução mais lógica e racional para o problema que eu estivesse enfrentando. Só que determinados problemas, eles podem ser inclusive de vida ou morte. Eu preciso uma solução rápida, eu preciso um atalho que me leve a essa solução. Esses atalhos encontrados pelo nosso cérebro, eles são chamados de heurísticas. São então atalhos mentais que facilitam a tomada de decisão. Na grande maioria das vezes da nossa vida, do nosso cotidiano, esses atalhos, eles resolvem o problema e nos trazem a melhor solução sem que a gente perca muito tempo. Só que existem algumas heurísticas que podem nos levar a algumas armadilhas. E essas armadilhas elas vão ter reflexos diretos na negociação. Vamos estudar inicialmente três heurísticas diferentes: a da ancoragem, disponibilidade e representatividade. A heurística da ancoragem ela está muito presente nas negociações. É quando, por exemplo, uma pessoa faz uma oferta inicial e justifica muito bem essa oferta inicial. Ele está fazendo uma ancoragem na nossa mente. Se eu for fazer uma contra-oferta, eu vou ter uma tendência muito grande a usar aquele primeiro valor que foi colocado na mesa de negociação como referência para minha contra-oferta. Isso acontece porque o nosso cérebro, se a gente não se prepara bem, o nosso cérebro ele busca referências. E se o outro lado nos apresenta essa referência muito bem justificada, inconscientemente nós vamos utilizar essa referência para fazer as contra-ofertas de nossa parte. Outra heurística muito importante é a da disponibilidade. Então, sempre que nós vamos tomar uma decisão e precisamos de informação, nós buscamos as informações que estão disponíveis na nossa mente. E essas informações nem sempre representam estatisticamente um determinado evento. Por exemplo, nós temos medo de viajar de avião. Por quê? Porque sempre que ouvimos falar de avião, nos vem a lembrança de determinados acidentes aéreos que foram muito veiculados pela mídia. Então, essas informações, elas nos dão uma sensação de insegurança. Mas se a gente olhar para as estatísticas, o transporte aéreo é o mais seguro que existe. Então não haveria motivo lógico da gente ter medo de viajar de avião. Porém, as informações disponíveis no nosso cérebro nos levam ao engano. Outra heurística importante que nós temos é a da representatividade. Então imaginemos que nós moramos em um bairro muito perigoso e normalmente os assaltantes desse bairro eles têm determinadas características. Sempre que nós vermos pessoas com essas características, nós vamos ter uma tendência a termos medo dessas pessoas. Isso é uma questão de sobrevivência se eu moro naquele bairro, mas isso é a fonte do preconceito sobre as pessoas que têm aquela determinada característica. Em uma negociação, como isso se manifesta? Eu posso ter preconceito, por exemplo, quando vou negociar com pessoas de determinada área, de determinada atividade econômica, de determinado país. De onde vem esse medo? Vem da representatividade que eu tenho das pessoas daquele segmento, daquela cultura, daquela sociedade. Então, essas três heurísticas, apesar de serem boas em determinadas situações, elas podem nos trazer problemas em uma negociação. Não podemos cair nessas armadilhas de percepção. Pois bem, as heurísticas, elas nos levam aos vieses cognitivos. Então, o que são os vieses cognitivos? São erros deliberados que o nosso cérebro, que nós cometemos por uso desses atalhos, mas não só por uso desses atalhos, também pela pressão social, por motivações internas, por nossas limitações, por nossas habilidades ou pela falta dessas habilidades, ou pelas nossas emoções também. Todos esses elementos nos levam a erros de percepção.
E esses erros de percepção, eles nos levam a armadilhas que podem prejudicar a nossa negociação. Foi feito um estudo, nós podemos encontrar isso na internet, de um códex sobre vieses cognitivos. Então, quais são os principais vieses que nós cometemos quando nós temos muita informação, quando não temos informação suficiente, quando precisamos agir rápido ou quando nós precisamos lembrar de alguma coisa. Então fizeram um mapeamento muito grande, temos uma quantidade enorme de vieses cognitivos e claro, aqui a gente não poderia abordar todos esses vieses, mas separamos alguns para que a gente possa ver como eles se aplicam à negociação. Um deles é o efeito halo. Então, se eu gosto de uma determinada pessoa, eu tenho uma tendência a desconsiderar as coisas negativas daquela pessoa. Então, eu acho uma pessoa legal, acho uma pessoa um bom sujeito, ele conversa bem, é uma pessoa divertida. Então, se eu gosto dela, emocionalmente eu gosto dela, eu tenho uma tendência a esquecer outras coisas que poderiam me prejudicar numa negociação. Por exemplo, essa pessoa poderia não ser confiável. Os estelionatários, eles se valem muito disso para poderem conquistar as pessoas e depois enganar essas pessoas lá na frente. Então temos que tomar cuidado com essa armadilha do efeito halo. Um outro viés cognitivo é feito backfire. Esse efeito, por esse efeito, nós temos uma tendência muito grande a desconsiderar todas as coisas que não estejam alinhadas com as minhas crenças. E, ao mesmo tempo, eu considerar apenas aquelas coisas que estejam alinhadas com a minha crença. Então, às vezes, eu desconsidero inclusive a fonte, eu não quero nem ouvir o que a outra pessoa tem a me dizer. Porque se eu acho que aquela pessoa vai contra as minhas crenças, eu não quero nem saber qual é a opinião dela. E isso é um problema, porque às vezes ela tem razão. Outro viés cognitivo, muito comum em negociações, é o custo afundado. O que é isso? É a tendência que nós temos de continuar em uma empreitada, mesmo quando todas as condições indicam o contrário, porque já investimos muita coisa naquilo. Então, se eu já investi dinheiro, tempo, energia numa determinada negociação, às vezes eu não quero me retirar dessa negociação justamente por tudo que eu já investi. E isso vai me levando a prejuízos cada vez maiores. Um outro viés cognitivo importante é o efeito de enquadramento. Esse é muito estudado no nosso grupo de táticas do Clube de Negociadores, né? Por exemplo, na tática da manipulação do ambiente. Então vamos supor que o outro lado nos convida para uma negociação em um hotel luxuoso. Nós vamos ter uma tendência muito grande a sermos seduzidos por esse ambiente. Isso deriva do efeito de enquadramento. E o outro viés cognitivo importante também é o viés da concordância. Então nós estamos em um grupo, várias pessoas estão negociando e a maioria fecha a questão sobre um determinado tema. E eu vou ter uma tendência grande a concordar com essa maioria. Isso em função do viés de concordância. Então não, se eu tenho uma opinião, eu preciso expressar essa opinião claramente para as pessoas, ser assertivo, mas não agressivo, mas eu tenho que ser assertivo o suficiente para defender meu ponto de vista, de maneira que eu tenha pelo menos a consciência tranquila de que expus o meu pensamento para aquele grupo de pessoas. Todos esses vieses e heurísticas, elas têm uma influência muito grande na formação dos nossos modelos mentais. Então, o que são os modelos mentais? São a representação da realidade formada em nossas mentes. Várias pessoas estão assistindo essa aula. Cada uma dessas pessoas, elas estarão formando modelos mentais diferentes. Por quê? Porque os vieses cognitivos, as heurísticas, vão fazer com que elas eliminem, generalizem e distorçam as informações que estão sendo passadas aqui. E essa eliminação, generalização e distorção vai fazer com que os nossos modelos mentais normalmente sejam diferentes da realidade. Então, quando nós tomamos uma decisão, não tomamos a decisão com base na realidade, tomamos a decisão com base em nossos modelos mentais. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que somos conscientes de que as nossas decisões elas são feitas a partir não da realidade, mas dos modelos mentais, nós passamos a tomar uma série de cuidados nas nossas negociações. É claro que nós não teríamos condições nessa breve aula de abordar todos os vieses cognitivos e também seria uma pretensão muito grande que você já saísse aplicando isso nas negociações. Por quê? Porque
nós temos uma tendência muito grande a esquecer esses conceitos, por mais bacanas que sejam, por mais que eles façam sentido em nossa vida. Então, no Clube de Negociadores, nós temos alguns exercícios onde você vai vivenciar a construção dos seus modelos mentais. Você vai vivenciar como o nosso cérebro elimina, generaliza e distorce as informações para montar os nossos modelos mentais. Por isso, convido você a visitar o Clube de Negociadores. Peça para receber um plano personalizado para que você possa ter uma formação boa em relação à negociação, para que você possa desenvolver bem a percepção e muitas outras habilidades que são indispensáveis para um negociador. Visite lá, passe no Clube de Negociadores. Nos vemos em breve.